E começando mais um Empreendedor com Propósito, eu, Priscila Sá, com Denis Sá, e hoje nós temos um convidado mais que especial aqui, digital influencer e especialista em inteligência social, Túlio Vitti. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, esse casal abençoado. Obrigado. Já estava aqui, ó, ofertando o amor dos dois aqui nos bastidores, coisa mais linda. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer, O prazer é nosso. prazer é nosso. E já começando, a gente vai querer saber tudo sobre o Túlio. Ele falou que a gente pode perguntar tudo mesmo. Tudo. Mas, primeiramente, vamos saber qual foi esse início da sua carreira. Eu sei que você aí ajuda muitos artistas a chegar onde chegaram hoje, a ter visualizações. E então, como foi esse início, esse start aí da sua carreira? Acho que a virada de mesa na minha vida foi quando eu descobri que eu estava sentado do lado do errado da mesa. Olha, Olha, legal isso aí. forte. Forte. Lá atrás, meu sonho era ser realmente um influenciador digital. Trabalhar só com números, trazer um conteúdo de qualidade para o público. Sempre foi a minha intenção lá atrás, há 7, 8 anos atrás. Mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha números extravagantes, eu não sabia como gravava conteúdo, eu não tinha um bom celular. E até hoje, nesse meio, existe uma coisa, um título que eles colocam chamado Chupa Fama. Olha. Para as pessoas que não têm esses tipos de pontos, esses pontos específicos para estar no meio deles. E eu não tinha. Então, acabou que eu fui colocado como chupa-fama no meio deles. O cara que estava ali só por interesse. Então, eu falei, poxa, eu E tenho na alguma verdade coisa não era errada. isso até. Não era isso. Né? Não era isso, né? Não era isso. Aí eu comecei a analisar eles. Isso é de mim desde muito cedo. Eu sou muito estratégico. E eu vi que eles queriam as coisas de graça. Falei, pera. Influenciador gosta de parceria. Eles querem sanduíche de graça, eles querem festa. Pera, tô do lado errado da mesa. Comecei a ser amigo dos empresários. Comecei a ser promotor de evento, amigo dos médicos. Lá atrás estava começando a harmonização facial. Fui um dos primeiros a indicar os artistas para harmonização. E comecei a virada de chave da minha vida. Eu entendi que eu me dava muito melhor ao lado de pessoas mais inteligentes, que sabiam fazer o game, o business, do que aquelas que pediam as coisas de graça. Falei, então você é do que vai oferecer. Eles vão sorrir pra mim, vão ficar felizes que eu tô dando algo em troca e eu vou ganhar dinheiro. Na verdade, você foi pelo meio do empreendedorismo. Do empreendedorismo, exatamente. Na dificuldade, você encontrou oportunidades. Troquei o lado da mesa. Você trocou. Olha que show. Cara, eu gosto de uma coisa assim, Túlio, você já falando, né? Eu gosto muito de uma coisa que diz assim, você nem precisa saber muitas vezes para onde a gente vai. Isso aí está nas mãos de Deus, a gente não tem como estar detectando todos os passos nossos. Sim. Mas com quem a gente vai é o que faz toda a diferença. Exato. Então, assim, ó, com quem a gente vai. E eu aprendi uma coisa, você falou de conexão. Eu aprendi uma coisa também que eu gostaria que você falasse, até porque você viveu isso. Você estava com os influencers digitais e esses caras te influenciando de uma forma negativa, basicamente, tá? Basicamente. E quando você sentou do outro lado da mesa, que foi com os empresários, você foi realmente influenciado para melhor. Frequência. A frequência, para virar o pensamento, para mudar essa chave aí de mentalidade na sua vida. Como que você enxergou isso? O que abriu, né, na sua percepção mesmo, como empresário, como um empreendedor que você é hoje? De maneira objetiva? De maneira objetiva mesmo, assim. No lado dos influenciadores eu encontrei emoção. Do lado dos empresários eu encontrei razão. Quem tem razão tem senso de multiplicação. Ele olha para qualquer pessoa e negócio e entende que aquela pessoa, se ela vibra num propósito, se ela tem realmente destino, se ela tem identidade, ele sabe que se ele agitar aquela água vai ser multiplicada. Né? Os influenciadores aqui não. Eles agem por emoção. E emoção envolve o quê? Corpo. Envolve atração sexual. Opa. Envolve dinheiro.
envolve acesso, Status, né? status, Né? exatamente, espelho. O espelho Isso aí. revela o meu status, não quem eu sou. E o empresário, ele reconheceu quem eu era e aonde eu poderia chegar. Então, de 10 pessoas que me recusaram, uma multiplicou na minha vida. E essa que multiplicou, eu virei esse transbordo. E quem que é essa pessoa? Você pode revelar quem Posso. foi? Pode falar. Foi a doutora Andréia, quero mandar até um beijo pra ela, né? Olha aí. Lá de Belo Horizonte. Foi a que abriu as portas pra mim na estética e foi o que fez eu ter essa agência, fez a minha empresa crescer e multiplicar na vida de um monte de pessoas, não só de influenciador, mas de um monte de pessoas que realmente necessitam daquilo, não por status. Que legal, hein, cara? Que legal. Essa é a verdadeira influência, né? Pode perguntar. Fala hoje um dos seus clientes e assim, o que você faz com eles pra gente. Tem uma cartela de cliente bem extensa. Vamos lá. Vou falar de uma pessoa que eu admiro, não só como uma Shark, não só como uma empresária, é a Cris Arcangeli. Admiro ela também como amiga. Como amiga, porque ela realmente tem a essência que poucos têm hoje em dia. Eu vejo uma mulher de propósito, uma mulher forte. Eu admiro muitas mulheres. Eu tenho uma mãe forte, guerreira. Legal, ótimo. A minha mãe passou por muito racismo durante a minha gestação, durante o namoro. Então, eu encaro a realidade da vida da mesma forma que minha mãe lutou para chegar onde que ela chegou. E minha mãe, para mim, é o maior exemplo de todos na face da Terra. Que lindo. Que Minha gostoso mãe e isso meu aí, pai são a minha vida. Minha vida, acho que não teria... Eu sei que você vai me perguntar qual que é o meu propósito, acho que eu vou adiantar. Lógico. O meu maior propósito hoje de vida são os meus pais. E eu encontrei isso na Cris, quando eu vi ela lutando pela filha dela, lutando pelos seus negócios, sabendo selecionar as pessoas que estão perto. E mesmo aquelas pessoas que estavam ali perto dela querendo só sugar de uma forma negativa, eu vi ela sendo atenciosa, generosa. E a generosidade, ela é a maior quebra do orgulho. Eu vi que ali não tem orgulho, ali tem generosidade. Que lindo. E isso que atraiu meu coração para com ela. E aí você acaba escolhendo as pessoas que você vai trabalhar também. Exatamente. Que tem o mesmo propósito que o seu. E é muito bom quando você encontra pessoas de propósito, porque elas são muito boas naquilo que elas fazem. E isso multiplica no meu trabalho, porque hoje o meu trabalho é entender como que essa pessoa funciona, como o público funciona. Como que o seu cliente funciona. Exatamente. E aí você estuda o seu cliente e o público do meu cliente, Tá. exatamente. Aí eu consigo visualizar como eu vou posicionar ele, porque o algoritmo, ele não é uma coisa que tá ligada só quando você posta uma foto. Não. Seu celular não tá em modo avião agora, tá? Não. Seu celular não tá. Então o que significa o quê? Que a inteligência artificial, ela está captando. A gente tem uma inteligência no iPhone que se chama Siri. Certo? A câmera frontal, ela não foi feita só para você tirar selfie. Ela foi feita para te analisar. Então, quando a gente está conversando, Olha que profundo isso. a inteligência está captando informações. Tanto que, por exemplo, vou te dar um exemplo básico do que costuma acontecer com muita facilidade. Você fala que está precisando comprar uma geladeira nova. Aí você abre o Facebook e o Instagram, de repente cheio. aparece um anúncio. Duna, como que o celular sabia que eu estava procurando? É Por isso quê? mesmo. Ele está te analisando o tempo inteiro, está colhendo informações. Ele colhe expressão facial, ele colhe informação. espião do marketing na nossa espião do mão. marketing. Aí que ele fala, você não baixou o Instagram ali? Aí o que acontece? Essa inteligência comunica com a inteligência do Instagram. Cede informação. Quando você clica em permitir, você abre o Instagram e ele te mostra aquilo que exatamente você quer. Porque a função da inteligência artificial, a função do algoritmo é fazer o quê? Prender a sua atenção ali. Eu já percebi isso também. Aí qual que é a virada para as pessoas que querem crescer no Instagram? Entender que não é sobre elas, é sobre o outro, porque ele está colhendo informação. E se é sobre o outro, eu vou fazer conteúdo para mim? Não, tem que fazer um conteúdo que seja compartilhável. Olha, E se eu faço um conteúdo que seja compartilhável, rapidamente ele vai ser o quê? Espalhado para as pessoas. É por isso que uma música se torna viral. Porque não é porque você tá passando ali e ouviu a trend. Não, porque você canta durante o dia, você lembra. E pelo fato de você lembrar, alguém com comentar... pouco esforço ou nenhum esforço na nossa mente. Ou nenhum esforço. De repente começa a aparecer na sua For You. Aparece no seu feed. Então se você faz algo que marca, algo que seja compartilhado, isso vai ser comentado no mundo real. Sendo compartilhado no mundo real, automaticamente numa sala cheia de pessoas como está aqui, todos os celulares estão captando essa informação. A hora que eles forem para casa, que tipo de qual conteúdo vai ser entregue?
o Olha conteúdo que que você show. fez. Então, o marketing, ele começa no mundo real, preparando para isso ser transportado para a inteligência artificial, que fica muito mais fácil da gente relacionar e saber que tipo de conteúdo a gente vai postar. Ô, Túlio, eu falei que a gente não ia fazer tanta pergunta polêmica aqui, embora você... Mas hoje a gente vive um mundo de vaidade muito grande, principalmente na internet. Sim, Das pessoas estarem falando algo, muitas vezes ela não vive, essa falta de integridade. sim. Eu falo algo em que eu não vivo aquilo, eu vivo aquilo que eu não falo. Como que a gente distingue isso? Tem como distinguir uma pessoa, por exemplo, na internet que é verdadeira e aquele que muitas vezes vive uma vida fake? Sabe? Ou a pessoa também ela está vivendo uma ilusão também, de alguma forma ali, na internet, que ela também acredita naquela mentira dela. Como que você interpreta isso? Como que, na sua percepção como especialista hoje em redes sociais, em comportamento, a inteligência social, que é uma habilidade fantástica que a gente estava conversando nos bastidores, você pode identificar isso para nós e dar uma palavrinha sobre isso também? A verdade é igual um rio. Um rio em movimento, que quando ele passa numa terra que estava morta, gera vida. Ele traz oxigênio de volta. Ok. Só que esse oxigênio, ele é gratuito. Opa. Essas águas agitadas também são gratuitas, porque a gente flui dessa forma. 70% do nosso corpo é o quê? Água. Que só precisa estar em movimento. É muito difícil eu saber o que é real e o que não é real quando eu não sei quem eu sou. Eu preciso Opa. agitar aqui primeiro. Se eu faço com que a água dentro de mim se agite numa frequência onde eu sei que eu já tenho a verdade dentro de mim, porque o Espírito Santo ele já habita. Opa. Se eu tenho aquela verdade em Falou uma movimento em linguagem mim, nossa, 300%. automaticamente já é me revelado o que é e o que não é. Só que o que acontece? Nós vivemos na geração mais carente e depressiva, Infelizmente. Ansiosa, né? ansiosa Imediatista. e imediatista que tem. Então, qualquer coisa que fale com aquela emoção específica, rapidamente me convence que aquilo é o certo. Não é porque é a verdade, é porque é o que eu precisava ouvir. Naquela hora. Naquela hora, naquele momento. É uma resposta instantânea. Lembra que eu falei do algoritmo? Lógico. Olha como as coisas se misturam. Eu estou precisando saber gatilhos para me ajudar a lidar com a depressão. Eu vou ficar falando de depressão o dia todo. O celular tá captando. Você abre e entregou a Começa a mensagem me do coach. entregar. Aí eu tô querendo saber como lidar com a dor do coração partido. Eu fico falando sobre traição o dia todo. Eu abro o Instagram, aparece o quê? Puf. Pum. Ai, poxa, ele tá conversando comigo. Não, ele foi inteligente. Ele entendeu como funciona a inteligência artificial. Ele preparou um conteúdo que resolve um problema Foi que você tem. exatamente na sua dor. Exatamente na sua dor. Ele juntou o mundo real com o mundo artificial. Fez uma mesclagem disso. Ele sabe que as pessoas elas não conseguem resolver os problemas sozinho, então ele cria pontos específicos de solução de problema. Você, em algum momento do seu dia, você vai falar sobre algum assunto emocional. É normal a gente citar alguma emoção espontânea, uma emoção não espontânea que a gente teve no dia. Rapidamente aquele algoritmo capta aquilo e tira e revela. É por isso que hoje a maioria, a gente estava falando nos bastidores, a maioria das pessoas que tem a solução emocional, eu costumo dizer que são narcisistas. Que é muito forte, né? Que é muito forte. Opa, Elas têm a narcisista solução? Tem, Tem. mas elas sabem como funciona. São como diz o observadoras. Caetano Veloso, Narciso acha feio aquilo que não é espelho, né? Então Não é é exatamente, espelho. não tem jeito, Não né? tem como. E Ela hoje, vive- qual estratégia que você usa assim com a tecnologia para ajudar essas pessoas? Para ajudar essas pessoas de alguma forma, porque você sabe que essa mensagem precisa chegar. Então, com o seu propósito, você sabe que dá para usar essa estratégia na tecnologia. E qual que você usa? Tem algum segredinho? Para poder trazer as pessoas para a realidade, Isso. é muito complicado. É complicado. Até porque A minha pergunta já foi bem. eu acho que o segredo já, Usando a acho que ele já falou. tecnologia. é complicado porque 90% das suas memórias, das suas emoções, das suas crenças, de tudo tá no seu subconsciente, que fica nessa parte traseira do cérebro.
a parte consciente é muito pouca, muito pequena a porcentagem que você usa. Porque, quero pegar essa água, eu tô consciente daquilo que eu tô fazendo. Mas a maioria das coisas, se ele fala assim, essa água me lembra a água que eu tomei lá na minha infância. Já saiu da consciência, já foi lá pro subconsciente. Já viajou, né? Já viajou, exatamente. Então é muito complicado entregar uma solução para uma geração que tem a consciência adormecida, não morta. Adormecida. Porque eles têm a necessidade de sempre estar anestesiando. Sempre quer viver anestesiado. É o que a gente estava conversando também nos bastidores. O grau de motivação, a pessoa que é viciada em motivação. Motivação, isso aí eu acho que é importantíssimo a gente falar. Ela fica ali com a consciência, pá. De repente, quando ela tem aquela queda de energia, momento, né? Estímula a todo momento. Por isso que muitas pessoas hoje em dia estão viciadas em ir atrás de coaches, de mentorias. Aí pega lá, chega, fica o dia inteiro naquela mentoria, na imersão. Daqui a pouco sai de lá, aí volta a mesma vida. É porque elas não entenderam que a maior solução já está dentro delas. Então elas precisam ter a necessidade de inibir isso e procurar a solução no outro. Eu concordo que precisamos trocar de ambiente. Precisamos trocar de ambiente para a gente poder multiplicar, para a gente crescer, para a gente alcançar o nosso propósito realmente. Mas tem que se conhecer. Mas tem que se conhecer. É identidade. Identidade. Aí as pessoas falam, mas como eu vou saber minha identidade se eu não se eu não buscar comprar um curso desse, buscar uma palestra dessa? Identidade não tem nada a ver com curso, não tem nada a ver com palestra. Nada. Identidade tem a ver com você reconhecer aquilo que você é em Cristo. Porque a origem de todas as coisas é Cristo. O que é reconexão? Jesus não é só uma árvore. Jesus é a terra. Uma terra boa. Uma terra viva. Nós somos as árvores de bons frutos. E se a gente já arrancou uma planta do chão, ela morre na mesma hora? Não. Ela tem um prazo para poder morrer. Você pode até pegar ela ali e plantar em outro lugar. Assim somos nós quando a gente se desconecta da origem. As raízes ficam expostas. Ali pode vir mosquito, pode pousar, pode vir fungos, começa a apodrecer e morrer aos poucos. Assim somos nós. Só que em vez da gente tentar se reconectar na origem, a gente procura a solução em pontos que não conseguem nos trazer vida. Mas conseguem nos trazer resposta. É diferente. Respostas sobre as coisas emocionais, sobre sentimentos, respostas sobre o dia a dia, a gente encontra em todo lugar. Só que a gente acha que isso é vida. E não é vida. E aí quando tá na dor, a dor faz a mudança. A gente lembra da origem. Aí vem a necessidade de reconexão. Aí você entende, poxa, até hoje eu só achei resposta. Eu achei resposta sobre o trabalho, eu achei resposta sobre a minha emoção, mas por que eu não tô me sentindo vivo? É isso mesmo. É onde que entra a depressão. É onde que você vê um monte de gente poderosa, inteligente, morta. É isso mesmo. Porque esqueceu da origem. A gente faz há 3 anos, você sabe, há 3 anos a gente faz todo domingo no Instagram, Fé, Propósito e Família. Legal. Eu e o Denis, o Carlos Wizard e a Vânia Martins. Não, 3 anos e assim, sem parar, né? Sem interrupção. Ininterruptos. Ininterruptos. E o que aparece de pessoas todos os domingos, uma queria se matar, outra que estão buscando identidade, outra falando, eu tô entendendo, eu não ainda achei meu propósito. Então as pessoas estão mesmo ansiosas, depressivas, estão doentes, assim, sabe? E a gente vê que eu creio que tem pessoas, ou por que é empreendedor com propósito? Eu creio que esse despertar tá entrando pelo empreendedorismo. Sim. Sabe? Pessoas como você, como a gente, pessoas que querem levar esse despertar na vida do próximo e falar, ei, você nasceu, sabe, para dominar sobre todas as coisas. Nós somos a geração que entende sobre fast food, mas não vive o fast food. É bem isso. A gente entende como funciona. A gente sabe que todo mundo está necessitado de respostas rápidas. Imediatas, né? Imediatas, de soluções imediatas. É por isso que pessoas que estão na nossa posição, se usar isso de uma maneira maléfica, ganham dinheiro. E ficam mais milionários ainda. E é isso que está acontecendo. Por isso que eu falei do narcisismo ali atrás e repeti aqui para vocês. Isso é legal para o público, principalmente para quem já teve relacionamento, para quem já
passou por um relacionamento. Assim, eu vou falar que recentemente eu namorei, fui casado 2 anos com um narcisista. Então, eu tive experiência própria de falta de amor próprio. Nossa. Eu não vou falar que a culpa era dele somente. Opa! Vou falar que a culpa é minha, principalmente, porque eu Isso demonstrei é minha a carência. É responsabilidade, né? minha responsabilidade. Eu permiti, né? Eu permiti. Por que acontece? A gente entende. Lembra que eu falei das respostas? Eu já tinha respostas sobre tudo. Mas a minha falta de conexão com a minha origem, por conta de muitas coisas que me permitiu acesso, dinheiro, fama, enfim, muitos pontos que distraíram a minha origem, quem eu era. A distração. Disfarça, né? O disfarce. Despertou uma carência dentro de mim. E a carência, ela não tá só na parte sentimental, emocional. Ela tá em tudo. Tem tudo. Porque a carência tem muito a ver com a escassez. Opa, a carência é a falta, né? É a falta. É a falta. E eu desejei por algo que eu não tinha. Então, a primeira opção que me apareceu foi a opção que eu queria pra minha vida. Que eu tomei como consciência que aquilo era pra mim. E eu passei por todas as fases. E hoje, claramente eu consigo enxergar quem faz isso fora de relacionamentos. Opa! Eu consigo quem sobe no palco. As 3 frases que você falou lá. Vou chegar lá. Pode citar aí. Eu consigo identificar aqueles que estão no palco, que usam Cristo de uma forma narcisista, que usam os palcos de uma forma narcisista, aqueles que se envolvem em relacionamentos de uma forma narcisista, passando pelas 3 fases, que é a fase do bombardeio de amor, que é a primeira. Isso aí. Onde que você encontra a solução, onde você encontra carinho. Ele só fala aquilo que você quer ouvir. Só fala aquilo que você quer ouvir. É isso aí. Onde você encontra a aproximação de coração. Onde que o seu coração tá ali gritando, sangrando, chega alguém e... Conectou. Depois disso, quando você já tá ali dentro da situação, entra a fase do desprezo. Que é onde que... Não sei se já ouviram falar, tem muito hétero que eu vejo falando isso. Fala assim, tô desprezando ela porque ela vai correr atrás. Muita gente fala isso. É bem isso. Porque a fase do desprezo, ela move dentro da gente uma necessidade de provar. É muito mais o ego, né? Que é muito mais o ego. É muito mais o ego. Precisa, porque mexendo com o ego, mexe com o nosso orgulho total. Então, não, por que ela tá fazendo isso comigo? Não aceito. E a gente começa a provar que a gente ama, a correr atrás, a fazer aquilo que a pessoa quer que a gente faça. Opa, já movimentei um segundo grau do quadro emocional. Da dependência. Da dependência emocional. Eu fiz a pessoa se apegar, eu fiz a pessoa correr atrás, se entregar e colocar tudo que ela tinha na minha mão. É isso mesmo. Tudo que ela tinha na minha mão. Olha pra você ver, as mentorias caríssimas. Forte. Aquele parceiro que te pede um carro, te pede uma casa, e você vai colocando tudo na mão. Aí a gente entra pra 3ª fase, que é a fase do descarte. E chega essa fase. É quando você vê que aquelas respostas já não são mais o suficiente. Que aquele amor não é mais o suficiente. Que aquilo tudo que você está vivendo é uma ilusão. Você começa a se sentir perdido de si mesmo. A identidade ficou corrompida, o destino não é mais possível enxergar. Você falando que é tão louco, porque é o seguinte, né? E eu já ouvi pessoas dizerem assim, Denis, o que eu mais queria era a pessoa. Então viveu essas 3 fases, né? Bombardeio de amor, do desprezo, do descarte. E aí quando conquistou aquilo, enxergou que não queria mais. Porque e o mais louco de uma pessoa... Ele amava esse processo e não a pessoa em si. Olha que louco. O mais louco de uma pessoa com isso se torna um vício. Lógico com esse vício... E é legal você dizer aquilo que a gente falou até, né? Que a internet ela tem uma associação com o alcoolismo, né? Com o álcool, né? Com os vícios no gerais, né? Só para concluir a parte do narcisismo. Quando a pessoa ela tá nesse vício, ela sabe que ela precisa sair. Mas aquilo é a fonte de energia que ela tem também. É aquela troca de energia que ela tem também. Por mais que seja mínima. Mas é aquilo também que é a energia dela. Enquanto o outro tá enriquecido de combustível emocional da outra pessoa, porque isso é um abastecimento emocional. Imagina isso em nível de 8 mil pessoas, 5 mil, 10 mil pessoas numa palestra. Como aquele combustível emocional faz com seu ego, com seu orgulho. Você se sente tão poderoso que você pode tacar o terror no mundo. É verdade. Que você pode pegar tudo que você
Acha que já é seu. A gente tá falando uma coisa do ouvinte. A gente tá falando do telespectador, do seguidor ali, que ele vive essa dependência. Eu acho que eu posso falar um pouquinho daquilo que eu já ouvi. Eu sou palestrante, trabalho com educação já tem 31 anos e fazia palestra em escola pública, viajando. E uma coisa que eu aprendi cedo, uma pessoa muitas vezes, que quando a pessoa está dando palestra ali, quando vê uma Priscila, quando vê o Túlio, quando vê um palestrante, a pessoa às vezes quer aquela figura, mas não conhece quem a pessoa é no dia a dia. Não conhece o cavaleiro por trás da armadura. Então aquela figura ali, muitas vezes, às vezes é um personagem, é uma personagem. E quando a pessoa conhece no dia a dia, eu tenho quinas e cantos como todo mundo. Então, assim, se a pessoa continuar trocando ou só ficar com aquela imagem ali, essa pessoa é a solução dos meus problemas. Imagina casar com uma pessoa motivada desse jeito, um palestrante. É muito bom você falar isso, porque eu trabalho com marketing. Lógico. O meu papel hoje na internet é desenhar personagem. Então chega pra mim, posso pegar a folha aqui? Pode, lógico, por favor. Chega uma pessoa pra mim, eu pego uma folha, pego uma caneta, empresta sua caneta. Uma Montblanc? É isso aí. É chique, né? Vem uma pessoa falar, o que você quer ser? Cantor. Ok, cantor. Tá, como você quer ser? Você quer ser conhecido pelo qual público? O público LGBT. LGBT. Tá. E calma aí, geralmente as pessoas sabem essa resposta, porque eu vejo que todo Algumas sim. Porque tem gente que não sabe. Não sabe. Tô pegando uma pessoa que sabe. Que sabe. Aí a gente anota, beleza. Aí eu abro o Instagram da pessoa, você vai ter que se vestir a partir de agora assim. Sua comunicação vai ser assim. Vamos contratar um neurocoach pra te treinar, você vai posicionar dessa forma. O tom da sua voz tem que ser assim. Quando você chegar no ambiente, a música tem que estar tocando, tem que ser essa. Uou! Quando você fala, a gente já começa a desenhar todo o ecossistema da pessoa, preparar aquele personagem. Porque a gente entende que aquele público se comunica com um tal tipo de onda sonora, um tal tipo de perfume. Neuromarketing já aí, né? É um neuromarketing. A gente começa a traduzir os sentidos. E aqueles sentidos viram um produto. E a gente apresenta. E o público fala, nossa, eu nunca achei alguém que me identificasse tanto. E a gente fez aquele Por isso que porque se a pessoa não tiver ética, né, cara? O cara você constrói, né? É construído, né? Essa identidade, né? Que foi o que você falou. Uma das sacadas suas, que tem tudo a ver com o propósito, é você identificar o cliente que você quer pegar, que você quer impulsionar essa pessoa. É isso que eu achei legal. Porque senão você pode transformar qualquer fake. Falou. Isso que eu achei legal. Da neurociência. Aí já entra na neurociência de você novo. Escolher quem você quer pegar pra falar, não, eu vou colocar você aqui pro mundo porque você tem propósito. Como a Cris. A gente transforma isso no álcool. Olha só. Olha isso aí. É o vício, né? É o vício. A gente precisa aquilo que altera comportamento, mente e humor. É isso aí. Vício é tudo aquilo que a gente tolera e a gente cria pontos que vão pro subconsciente, não pra consciência. Uma pessoa que destrava pessoas é uma pessoa que tem associação com o subconsciente, não com a consciência. Porque se você tá consciente, você não precisa ser destravado. Então são 2 pontos. Internet, mundo real. Na internet, eu sou subconsciente. No mundo real, eu sou consciente. Porque no mundo real, eu preciso fazer a conexão real. No mundo artificial, eu preciso ser viciante. Então, são 2 pontos que a gente pode trabalhar na inteligência social. Por isso tem uma frustração, inclusive, muito grande, né? Muito grande quando você conhece uma pessoa na internet. Então, tem um monte de gente que... O cara é muito bom na internet, muito bom hoje. E pessoalmente é frustrante. É frustrante demais, né, senhor? Vai fazer uma palestra presencial, e por que é frustrante? Com a pessoa, né? Lembra dos 90% que eu falei do subconsciente? É a mesma coisa, você que está assistindo. 90% do que você está assistindo aqui, do que você está achando de mim, do que você está achando de cada um que está aqui, é você que está criando. 90%. Né? 10% é quem a gente realmente é. E esses 10%, sabe quando você vai conhecer? Só muito depois. Muito depois. E alguns nem vai conhecer. Tanto que no casamento você só começa a se conhecer de verdade depois de muito tempo, mesmo já casados. Hoje é amadurecer, né? Porque os 90% têm uma responsabilidade tão maior assim no nosso cérebro. Ela chega com tanto poder que é muito difícil a gente encontrar os 10%. É por isso que eu acho perda de tempo
página de fofoca. Eu admiro meus amigos que tenho, admiro todo mundo que tem. Por quê? Porque todo mundo só tá colocando aquilo que ela é, aquilo que ela tem a oferecer na internet. E não a realidade do fato em si. Por isso que tem um monte de gente ferida, machucada, gente sendo cancelada o tempo inteiro. Ficar mais tempo, mas o programa Tem que já tá voltar outro acabando, momento. vai Não ter tem que jeito, voltar. vamos ter que aprofundar um pouquinho. Eu gosto de falar. Eu falei com É ele, só eu gosto isso, de tem jeito, né? Gratidão, gratidão. Obrigado, eu Júlio, tenho de todo gratidão, coração. Você Obrigado, é doutor. essência Gratidão a pura. vocês também. Nossa. Essência pura. Então, Ouvintes. ficando aqui com mais um empreendedor com propósito para vocês e até a próxima. Obrigado, Túlio. Obrigado. Tamo Obrigado, junto. gente. Obrigado.